Queridos amigos, bem-vindos a mais esse encontro, nosso estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Nós que estamos estudando o livro Desperte e Seja Feliz. Hoje estamos aqui com a Adriana e com a Marluce para trabalhar o capítulo 16, Luta pela Conquista da Paz. Então, a nossa alegria de estarmos juntos, nosso obrigado por poderem estar conosco, refletindo esse material que a benfeitor nos oferece. Bem, Marlúcia, Adriana, também bem-vindas nesse mais um momento de estudo. E, como sempre, né, a Joana nos oferecendo reflexões belíssimas, profundas e, com certeza, essenciais para todos nós. E trabalhando, então, a partir do capítulo 16, a questão da paz, algo tão importante em nossas vidas, né? E aí a gente pode perceber, né, a partir do estudo do capítulo dela, quando a gente perde o foco da nossa vida em coisinhas que nos tiram a paz, que nos perturbam, e que poderiam ser evitadas, né? Se a gente tivesse uma consciência mais comprometida com essa meta. Como é que é para você assim, esse contato com a proposta do capítulo 16? Então, olá, é uma satisfação estarmos aqui, debruçados num capítulo tão profundo, e eu já começo fazendo algumas provocações, né? Eu acho que para a gente poder pensar na conquista da paz, eu acho, primeiramente, importante pensar o que é paz para mim, né? Começar a fazer essa pergunta, porque aí as pessoas ficam correndo tanto em busca da paz, mas elas não param para pensar o que é paz, né? Será que paz é eu ficar lá sem fazer nada? De repente, eu ficar à sombra e água fresca, né? Deitando, esperando a vida passar, é ter tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu penso, todos os bens da minha vida, né? Eu não ter problemas, ou não ter uma saúde perfeita. Então, não estar doente. Então, é importante que a gente tenha claro, quando a gente começa a ver um dos textos da Joana, é começar a nos perguntarmos, para mim, né, o que é a verdadeira paz, para que a gente possa, então, adentrar nesse capítulo tão profundo, né? Marluce, o que você acha? Pois é, a primeira reflexão que eu fiz foi no título, né, gente? A luta pela conquista da paz que ela está trazendo aqui. E paz, eu te acompanhei aí, Adri, porque eu fiquei pensando, paz traz apaziguamento, né? Apaziguar, né? Reconciliar. Então, essa luta que a gente vai travar para chegar nesse objetivo nosso, né? Que é esse apaziguamento. Mas é interessante aqui que ela começa as primeiras reflexões dela falando, né, para chegar na compreensão da paz, em todo esse processo que a gente vai passar para conquistar, ela começa falando da queixa. Isso é muito interessante, né? Ela começa ali dizendo, né, de toda a queixa, que toda a queixa é dispensável, né, na economia do equilíbrio psicossocial. Quem se queixa inferioriza-se ou espera compaixão. Aí eu fiquei pensando, puxa, ela vai falar de paz, ela começa a trazer a queixa. Aí a Adriana me fiz essa pergunta, mas o que é essa paz aí que ela quer falar, né? Daí me veio isso, desse apaziguamento, dessa reconciliação, a paz como um processo para reconciliar aquilo que está em conflito. E por isso que se a gente ficar na queixa, eu não vou lidar com o conflito, eu não tento achar uma solução para aquilo, para chegar num outro estágio, né, de apaziguamento, assim, de compreensão, né? Então, eu achei muito interessante a forma como ela inicia esse capítulo aqui. E se a gente pegar, né, num livro que ela tem que se chama Momentos Enriquecedores, ali ela define, né, o que seria essa paz. Ela diz que o caminho da verdadeira paz, a verdadeira paz, ela reside no autoconhecimento, na aceitação e na integração do si mesmo. Então, veja,
Então, ela vai tecer todo esse capítulo, lembrando, retomando, né, quando você falou da queixa, né, Marluce? Ela retoma esse mesmo livro no capítulo 6, quando ela fala das reclamações indevidas, que aí ela traz aquele espírito que, estando na erraticidade, tendo a consciência, né, do verdadeiro papel do sofrimento e o quão importante a gente, né, ser responsáveis pelo nosso progresso evolutivo, e aí nós fazemos todo um planejamento, e ao encarnar, a gente, pela lei do esquecimento do passado, a gente esquece e, de forma imatura, começa essa queixa, né? Começa reclamando da vida, se colocando num momento, né, de autocompaixão, e aí isso tudo, de certa forma, vai atrapalhar o nosso verdadeiro papel de buscar essa paz, que é essa integração de si mesmo, né? do ego ao self, os conteúdos conscientes aos inconscientes. Eu acho bem interessante tudo isso que estão trazendo, porque a benfeitora ela vai trazer uma dinâmica, né? Ela vai compreender esse tema a partir de um processo psicológico, espiritual que nós vivemos. Então, ela realmente fala de uma falta que nos move. No primeiro momento, assim, nesse pré-texto aqui, antes do capítulo, ela fala que nós somos movidos, né, a partir de um anseio pelo amor, né, que todos nós, né, o ser humano foi criado para amar e ser amado, diz a benfeitora, nunca para reclamar. Então, de uma certa maneira, existe um movimento que nos impulsiona. Então, ela fala desse amor, e depois, no início do capítulo, ela começa sobre essa falta de tranquilidade. E que nós somos afligidos por problemas e perturbações de várias ordens. Então, de uma certa maneira, ela está dizendo que nós somos movidos por questões, né, por uma falta e a busca de preencher essa falta. Se a gente não foca no que é verdadeiro, naquilo que é essencial, essa busca se torna ilusória e conflitiva. Então, a gente acaba, de uma certa maneira, por não assentar nossa vida em bases seguras, em vez de construir essa paz, que é um processo demorado, né, a gente vai criando situações de conflitos, de buscas desesperadas, de ansiedades, de agitações mentais e emocionais, que, em vez de dar tranquilidade, provocam o quê? Mais ansiedade, mais preocupação, e vai nos tirando desse caminho de equilíbrio, de conexão com essa essência que é o self, que é a nossa natureza mais divina, e a nossa realidade mais essencial, que é a realidade do espírito, né? Então, de uma certa maneira, a Joana está trazendo essa dinâmica para a gente poder compreender um pouquinho isso, né? Que esse processo da paz é uma conquista, e por isso que essa questão que a Manu coloca, né, o título, a luta pela conquista da paz, ou seja, há um trabalho a ser feito para chegarmos nesse lugar. Então, eu acho muito interessante esse movimento que ela está nos apresentando aqui. E ela traz daí, dentro disso, né, essa questão, eu acho um pouco da nossa imaturidade, quando ela fala da questão da sorte ali, né, da forma como nós compreendemos a sorte e destino, são elementos pessoais que cada qual está a gerar ou a alterar a cada momento conforme a onda mental cultivada. Mas depois ali, fazendo esse jogo que já estava fazendo do início do início do parágrafo, ela diz: tu planejas integrar-te ao grupo das pessoas realizadoras, confiantes, no entanto, debates-te em conflitos internos, né? Então, eu acho que aqui ela está trazendo isso também, que muitas vezes nós ficamos preso, né, numa forma mais infantil de ver, achando que a gente não tem sorte, como ela diz ali, né, alegas que a sorte tem sido uma madrasta cruel, né, reservando-te de sabores que não cessam.
Então, a gente não aceitando esse processo, a gente acaba colocando a culpa, entre aspas, né, na nossa falta de paz ou nos nossos conflitos em causas que estão fora de nós, né, e não justamente na nossa, às vezes, dificuldade de compreender aquilo que a gente está passando, e quando a gente não compreende, a gente pode daí cair nessa coisa da queixa, da autocomiseração, de achar que realmente dá tudo errado na nossa vida, que só outra que se dá bem, a gente não, né? Então, realmente parte, assim, desse processo que eu acho que daí eu entendo que é luta mesmo, né? Porque é uma luta com a gente mesmo, né? De autossuperação. E acho que isso responde também um pouco do questionamento da Adriana, o que é paz, nessa primeira frase que tu trouxe, quando ela diz que a cada momento, né, nós geramos, né, uma realidade, né, e alteramos a realidade conforme a onda mental cultivada. Então, de uma certa forma, né, essa paz depende do cultivo do nosso pensamento, do que a gente nutre internamente. Então, o que a gente tem aí nessa dinâmica toda é a paz é um reflexo de certas conquistas, mas que primeiro, para que isso aconteça, nós temos que reconhecer o trabalho com o nosso mundo interno e a onda mental que a gente gera para que ela possa ser realmente capaz de, em algum momento, provocar como resultado a bênção, como ela diz, né? Desse cultivo e da colheita da paz. E aqui é interessante a gente pensar, então, a paz como esse estado interno de harmonia e equilíbrio, né? Porque muitas vezes, quando começa essa questão de olhar para o outro, né, um comportamento infantilizado, de achar que essa pessoa tem sorte, essa pessoa o destino premia com tudo que é bom e para mim só fica o resto. Veja, é um comportamento infantil com o nosso complexo de inferioridade, de achar que esse Deus, que, né, se ele premia uns em detrimento dos outros, que justiça existe, né? Então, veja, é por isso que a pessoa vai perdendo a paz, ou não tem essa paz, porque ela não tem essa harmonia interna, até de perceber que Deus é um Pai infinitamente bom e justo, e sendo ele infinitamente bom e justo, ele não premia ninguém em detrimento do outro, né? Isso é aquela baixa autoestima que o indivíduo tem, que leva ele a pensar que o outro é melhor que o outro é o filho mais bem amado. E aí a gente se lembra dos discípulos de Jesus, quando perguntavam a todo momento para Jesus, né? Qual dos discípulos é o mais amado por você, né? E aí, na realidade, Jesus não é que ele tinha um preferido, mas é que era a forma infantilizada dos discípulos de olharem para esse mestre que amava mais um do que o outro. Então, veja como a gente se coloca num movimento infantilizado de sempre achar que o outro é o escolhido, né? E aí sim a gente vai cair nas queixas, nas lamentações, nesse comportamento pessimista de que nada para mim dá certo. E aí entra a questão que ela fala aqui do pensamento, né? Sabemos que a Joana trabalha de forma profunda a questão do pensamento como um tipo de matéria que se propaga em ondas, né? Então, nós precisamos, ela fala muito dessa questão da onda mental, né? Precisamos cultivar uma onda mental, por isso que a paz é uma luta. Então, é um esforço, é um cultivo, eu preciso, né, trabalhar, me dedicar nessa luta para que eu possa desenvolver uma onda mental. E aí a gente lembra das formas pensamentos, né, de André Luiz, o quanto que isso vai provocar ou a paz interior ou aquele inferno interior. Então, veja, como que é uma construção. E Jesus já diz, né, cada um segundo as suas obras, ou seja, cada um segundo a sua onda mental vive em si um céu ou um inferno. E ela vai trazendo, né, uma série de processos dinâmicos que a gente vive em relação a isso. Ela fala
que a gente tem uma visão muito superficial da realidade. A gente fica preso na persona, na imagem que o mundo passa. Então, a gente olha para o mundo, parece que as pessoas não têm dificuldades, a gente não reconhece, né, o esforço, o drama que muita gente passa internamente e que ele não revela para a gente. Né? A gente acha que as pessoas não têm tantos conflitos internos como nós, a gente acha que as pessoas não têm tantas dores e enfrentamento de questões que a vida impõe como nós, a gente acha que as pessoas não têm os desafios e exigências que a vida nos impõe. Então, a gente está sempre preso numa ótica, que é uma ótica a partir de uma percepção, muitas vezes, limitada, equivocada nossa, e uma compreensão muito superficial da realidade do outro. E isso dá uma sensação de que parece que a vida é madrasta, né? Que a vida, coitada das madrastas, né? Como você fala, né? Das madrastas, né? E que, de uma certa forma, a gente fica achando que tem alguma coisa de errado, né? Com a vida, ou com Deus, ou alguma coisa errada com a gente, ou, de uma certa maneira, preso nessas percepções equivocadas, né? E aí ficamos atormentados numa sensação de impossibilidade, numa sensação de perda de paternidade divina, de uma impossibilidade de justiça, de amor e assim por diante. Né? E aí a Juna fala da importância da gente realmente corrigir a nossa percepção, a nossa ótica em relação a como a gente se percebe e percebe a realidade em nossa volta. Né? E aí poder realmente compreender melhor esse processo. Porque essa falta de compreensão, como estão colocando, acaba criando realmente, né, um universo desfavorável. E aí a gente acaba se perturbando e não tendo referências que possam ser bases de suporte e apoio para a nossa vida e nos alentar, gerando um campo de paz necessário para a nossa caminhada. E eu estava pensando que essa questão da queixa, né? Isso fala, às vezes a gente reclama, né? Falando da nossa infantilidade, imaturidade, e quantas pessoas que justamente porque já têm uma maturidade maior, as pessoas passam por dramas, às vezes, super difíceis e não reclamam, falam, né? Justamente porque uma das questões da maturidade é ter a capacidade de compreender aquilo, suportar aquilo, não que tu não vai pedir ajuda para alguém ou alguém não sabe, mas não fica comentando, né, e se queixando o tempo todo. Então, talvez isso, né, numa ótica mais infantil, então como a pessoa não fala nada, parece que tudo tá bom na vida dela, né? Ela não consegue perceber que não, que ela pode, né, tá vivendo um drama, mas com ela mesma, assim, comprometida com aquilo. Mas eu queria chamar a atenção para uma imagem muito bonita que eu acho que a Joana traz aqui, que é a questão quando ela diz assim, ali no início, né? Para a colheita de bênçãos, é sempre necessário uma árdua semeadura, às vezes entre espinhos, do que resultam sazonados frutos. Eu achei linda essa imagem que ela traz da gente semear, né? Da gente preparar a terra, né? Saber o que a terra precisa, colocar semente, esperar. Quer dizer, é todo um processo que não tem a ver com sorte, né? Nesse sentido que a gente acha mais infantil. O jardim do vizinho é sempre mais verde, né? Como a gente diz, né? Para o jardim ser verde, algo foi feito ali, né? Ou foi colocado um adubo, ou foi trabalhada a terra, ou teve uma dedicação. Então, eu acho muito bonito isso, porque mesmo que a gente vá plantar num vasinho em casa, um tomatinho ali, né? Qualquer coisa requer um cuidado nosso, um estar presente ali, né? Então, eu acho muito bonito esse processo da gente pensar nos nossos processos psíquicos como essa semeadura, né? Com todo esse trabalho que a gente tem que fazer, porque a colheita vai ser nossa, só que tem coisas que a gente colhe em 30 dias, tem coisas que a gente colhe em um ano e tem coisas que levam muitos anos para a gente colher. E aí me parece que esse tempo também é essa luta por essa conquista, né? Desse estado íntimo, assim, de harmonia. Então não é algo que vai vir assim,
né, de uma hora para outra, né? Então, eu achei muito linda essa imagem da semeadura aqui que ela traz. E a partir dessa parte do texto, né, Marlúcia, eu acho bonito, porque ela começa a construção do texto, dessa parte que o Gelson fala, né, que ela começa a trazer a forma, né, que nós vamos cultivar esse jardim. Então, primeira coisa, corrige a ótica de observação. Então, veja, ela vai trazendo para nós, né? Eu posso corrigir a forma como eu olho. Então, se eu olho o jardim do vizinho, o jardim é mais verdinho, mas então, ok. Então, por que o jardim é mais vizinho, é mais verdinho? Então, a partir daí eu vou corrigir a minha ótica e eu vou olhar. Então, não vou querer o jardim do vizinho, mas e o meu? O que eu vou fazer para que eu possa corrigir esse jardim para que ele também se torne verdinho? Olha que lindo. E a partir daí ela fala: encara os acontecimentos de maneira correta. E aí a gente lembra aquela questão do ego, que o ego, quando a gente olha para a vida com uma perspectiva egóica, a gente vai ter uma lente embaçada, a gente vai ter um olhar que vai estar deturpado por por a atuação egóica mesmo, né? Então, eu vou estar olhando esse jardim do vizinho com a minha perspectiva. Está errado. Eu tenho que olhar como um todo. E aí, na sequência, ela vai falar: de início, consideras que tu próprios tens se recusado à ação edificante. Veja, não é o jardim do vizinho que é mais bonito, por acaso. Não, eu não quero plantar e aguar o meu jardim. Então, veja, é tudo fruto de uma construção, de um árduo planejamento, né? O que eu vou fazer para manter? E eu preciso, nesse momento, no aqui e agora, né? A Joana fala: comece de onde você está, e eu tomar essa decisão de que, nesse momento, sim, eu quero trabalhar para construir a minha paz dentro de mim. Então, eu preciso decidir isso. Eu quero. E a partir do eu quero, o ego sai um pouquinho de cena, e a partir dali eu vou tentar desenvolver esses fatores, né? Não passando as tuas tentativas de ensaio sem continuidade, de fuga ao dever, em vez da ânsia da conquista. Então, não é que eu quero conquistar, mas eu vou parar de fugir. Então, eu vou deixar de negar, eu vou deixar de ficar com inveja do outro, mas olhar onde em mim falta esse esforço e essa luta para que eu possa adquirir a paz em mim. É justamente isso que ela está trazendo ao longo, acho, do texto, que estão trazendo de várias maneiras aqui, né? Que essa atitude infantil e essa visão de paz distorcida é como se a paz dependesse de fatores externos. Se está tudo bem, se a vida me facilita, eu estou em paz. E aí não é isso que estamos explicando aqui. Realmente a paz não depende dos fatores externos, né? A paz depende de uma conquista interna. Tem muita gente que tem muitas facilidades na vida e, mesmo assim, não conseguem estar em paz. O mundo delas é tomado de fantasias, de preocupações negativas, de estados emocionais que se alteram a todo momento, perturbando a tranquilidade dessas pessoas. E tem pessoas que vivem momentos de dor, de dificuldade, de sofrimento, como a própria Maluce ali, né, nos trouxe, e consegue se manter, né, numa atitude tranquila, positiva, administrando a realidade. Não é que não haja dificuldade, sofrimento, mas tem aquela paz, né? Então, me parece, né, que essa paz ela representa um tipo de coerência, né? Ela é um resultado de uma certa coerência interna, onde justamente eu começo a compreender essa realidade do que seja a vida e ter, então, essa correção de ótica e de observação da realidade, de ter autoconhecimento, dessa busca e confiança na sustentação amorosa do Pai, que nos move no reconhecimento que nós somos verdadeiramente amados.
E na medida que eu compreendo isso, coerentemente, por que eu vou me agitar? Por que eu vou me perturbar? Por que eu vou me desequilibrar se eu acredito, né, nesse amor? E se eu sei que, de uma certa maneira, tudo vem em seu tempo, tudo está, de uma certa maneira, organizado de maneira justa e perfeita, na medida daquilo que eu necessito, e eu tenho que aprender a assimilar a experiência, tirando dela o melhor proveito. Então, aí eu começo a realmente conseguir apaziguar minha alma, né, o meu coração, e começar a conquistar essa paz tão importante e necessária para todos. Eu acho que isso, Gelson, que ela quer falar do país do coração, né? Que daí ela diz aqui, assim também sucede com a conquista da tua paz. Ela exige refregas iniciais difíceis para poder implantar-se no país do teu coração, né? Então, é o coração daí que começa a ser apaziguado, porque ele está em conexão com o divino, né? E aí pode sentir isso que tu estás falando, né? Tá tudo bem, porque eu não estou sozinho, tem algo maior que sustenta a minha vida, né? Eu não sou uma folha ao vento aqui, né? E a gente sente, né? Então é aquela certeza do coração que às vezes a razão não consegue nem explicar, né? Como é que tu pode estar tão tranquilo se o mundo ali fora tá? Não, é porque dentro tem um apaziguamento mesmo, né? Eu acho que é realmente e ela diz, né, que isso exige para chegar nesse nível, assim, vai ter combate, né? Então, a gente vai ter que superar momentos de suportar mesmo, às vezes, os conflitos, né? Para que possa aquilo ser integrado em nós. Aqui, muitas vezes, quando vem conflitos ou dificuldades, é mais fácil a gente se queixar do que a gente vamos ver o que eu tenho que aprender com isso, né? Porque não é fácil. Às vezes tem situações na vida da gente que nos demandam mesmo muita paciência, muita perseverança, muita humildade, né? Mas aí a colheita seria chegar, eu acho, nesse país do coração aqui, né? Que daí é essa tranquilidade interna mesmo, né? E é interessante que aqui ela fala que tudo que se consegue precisa do esforço, dedicação e perseverança, tudo. E na sequência ela vai falar, então imagine, né? A gente imagina as conquistas morais, as aquisições morais, se tudo, até um jardim, eu preciso me esforçar, eu preciso me dedicar, eu preciso ter o tempo para fazer esse cultivo, né, do jardim. Imagina para que eu possa desenvolver um pouco mais de paz, um pouco mais de paciência, um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de confiança até em Deus e na vida. E nesse centro, né, que nós temos uma tendência a centrar. Então, se eu parar tudo e permitir o movimento natural da psique, existe uma tendência interna que nos centra. Mas eu tenho que parar. A Joana fala, né, da importância de parar um pouco o pensamento, pulular, né, dos pensamentos, por isso a onda mental, né, eu vou acerenando. Então, para essas aquisições morais que são penosas, ela diz, impondo sacrifícios contínuos que trabalham as imperfeições pessoais, liberando o indivíduo das paixões primitivas que constituem impedimento à ascensão. Então, veja, ela trabalha a série psicológica inteirinha, falando desse desenvolvimento do homem, né? Antropo-sócio-psicológico, e que no início nós somos constituídos de instinto. Então, quando a gente consegue ter esse sacrifício, esse ofício sagrado de parar e cultivar as minhas imperfeições, como um jardim, podando, né? Tirando as pontas que machucam o outro, molhando, né? Eu vou, então, pegando essa paixão primitiva e vou intelectualizando, eu vou trazendo sentimento, eu vou trazendo amor, e isso, né, que são o que me impede de progredir. Então, a partir do momento que eu tenho esse ofício sagrado de me dedicar aos meus instintos, intelectualizando, amando, eu posso, então,
desenvolvendo a paz. Eu vou chegando nesse sentimento de apaziguação, e aí eu vou estar ficando um pouco menos agitado, um pouco menos desequilibrado do que a gente sempre foi, né? Então, todo um trabalho muito grande e muito... É importante que seja consciente para que a gente desenvolva. É interessante que, de uma certa maneira, essa questão da paz, ela implica em vários arranjos, né? Ela é o resultado de vários fatores, que a gente está vendo aqui na proposta da benfeitora. E exige exatamente essa questão de mudança de percepção, exige ser tocado no coração a partir dessa consciência amorosa de Deus, exige o esforço e o trabalho conosco mesmo, na conquista dos valores espirituais. E aí me lembra, né, uma frase do Tiago, né, no Novo Testamento, que diz que tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, e a gente lembra, né, que Deus é paciente, né? Que todo o progresso do homem se dá a partir, né, da paciência divina, que haja paciência também de Jesus pela humanidade, né? Porque, olha, o ser humano é teimoso, complicado, insiste, né, em pegar o caminho equivocado, mesmo errando 20.000 vezes, ele vai lá, repete de novo, e está lá a mensagem do Cristo, né, perseverante, amorosa e pacientemente trazendo para nós a todo momento, de várias formas, para despertar o nosso coração e a nossa consciência. Então, essa paz envolve também perseverança e envolve justamente dois trabalhos: pacificar, ou seja, de não alimentar a raiva, o ódio, o envenenamento, né? A discórdia, porque a gente acaba criando também em toda a gente, né, processos de desarmonia. Nós somos responsáveis, então, pela falta de paz no mundo. As guerras, conflitos, é resultado dessas zonas mentais internas, do que a boca fala e das atitudes nossas, né? Que muitas vezes, em vez de apaziguar, de pacificar, gera discórdia, gera conflito, gera embate desnecessário. Tá? Então, isso é um trabalho importante, esse compromisso nosso de sermos pacificadores. E outro ponto importante que ela traz aqui, né, numa parte que ela fala: onde é o esforço do amor que tudo preenche, age pacientemente, que é a questão da paciência, né? Como a Adriana está falando, um processo, se a natureza não dá saltos e um fruto para frutificar demora anos, às vezes um corpo que foi mutilado por uma cirurgia, que padece, né, de uma doença, leva meses para se recuperar, né? O que dirá os processos da alma, né? As mutilações emocionais, os traumas de outras vidas, as cargas, influências de conflitos que a gente gerou ao longo de várias encarnações, os processos de ódio e discórdia dos irmãozinhos desencarnados que cobram e nos confrontam com a nossa sombra, que muitas vezes a gente não consegue reconhecer. Então, são processos muito dolorosos, muito difíceis e complexos, que envolvem tempo, elaboração, compreensão, um trabalho de tomada de consciência, de poder, de uma certa maneira, drenando, processando essas cargas todas que habitam de nós. Então, há uma paciência aí, há um trabalho paciencioso da vida, e essa paciência nós temos que ter conosco mesmo e com o nosso irmão, porque não adianta, a realidade não vai ser transformada de maneira mágica, né, gente? É um processo
que envolve todo esse trabalho, como a Benfica está colocando, né? Como a gente acabou de falar, resulta de esforço, dedicação e perseverança. Que a paciência daí, né, Gelson, vem a partir também dessa compreensão mais profunda dos processos, né? Não é porque muitas vezes nós somos impacientes, né? Porque o nosso ego tem uma visão mais limitada, quer decidir tudo, quer controlar tudo, quer que seja do seu jeito, né? Então não consegue compreender às vezes, né, o que está por trás, que são coisas que levam tempo, né? Às vezes eu fico pensando assim, a gente com os filhos, né? A gente vê que, puxa, a gente tenta mostrar o caminho, dizer, não, quem sabe vai por aqui, talvez aqui facilite. E não, né? Muitas vezes eles não aceitam, eles seguem os caminhos dele e a gente sabe, bom, a vida em algum momento vai mostrar, né? Então, de alguma forma, às vezes a gente é paciente porque a gente já consegue ter uma visão mais alargada. E a outra questão, que quando Jesus diz, né, bem-aventurados os pacificadores, na realidade, para a gente ser o pacificador, a gente realmente precisa apaziguar e pacificar internamente, né? Então, eu penso que aqui traz essa questão da gente não fugir dos conflitos, de não ter medo dos conflitos, mas justamente poder acolher isso, entender isso, se colocar numa postura de aqui tem algo que é importante, né? Porque muitas vezes a gente acha que está em paz, mas na realidade a gente pode assumir uma posição de indiferença em relação às coisas. Né? Então, não, eu não quero ver, isso não me interessa, isso tal, e aí eu acho que assim eu estou tendo tranquilidade, né? Quando, para mim poder pacificar, eu preciso ter essa tranquilidade, essa paz dentro de mim. Então, isso, para mim, traz que fugir das coisas, né, não é um melhor caminho, né? Às vezes, a gente precisa reconhecer que tem conflitos que talvez a gente não esteja pronto para aquele momento. Então, mas daí é um nível de consciência que a gente tem. Tá, isso agora eu não posso dar conta, mas eu sei o que está acontecendo, né? Não é eu querer a paz como essa coisa assim mais infantil, né, tipo botar a cabeça da avestruz, né, dentro da terra, faz de conta que tá acontecendo, aí tá tudo em paz lá, né, eu não tô vendo nada, né, então tá tudo bem, né. Não sei o que parece para você, mas a partir disso, né, Malu, parece que tem mais dois pontos aí que envolvem a conquista da paz. Um deles é a caridade, e o outro é o perdão. Porque quem não vai ter momentos de dificuldade, de erro, de equívoco? Se a gente tem que ter paciência, para ter paciência com o outro, né? Para silenciar, abençoar, porque naquele momento, aquele irmão está num momento infeliz, assim como em outro momento eu posso me precipitar num abismo e precisar, né, da paciência, né, e da caridade do outro. Então, essa paciência, para mim, envolve perdão. Se eu não me perdoo e perdoo o outro, como é que eu vou ter paciência para poder dar tempo para ele e acolher e poder esperar para que ele possa despertar e ter o tempo certo para poder elaborar aquele processo equivocado, né? Então, em todas as dores da alma, para que essa paciência possa ser recorrida, tem que ter essa pintada, essa pitada, né? Essa dose de caridade e de perdão junto. E aqui a gente retoma também aquela pergunta inicial que eu fiz, né? Então, o que é de fato a paz? Que aqui ela vai dizer: não aguardes facilidade no processo de evolução. Né? Então, aqueles que ainda acreditam que paz é não fazer nada, é ter a vida toda bonita, florida, realmente hoje precisa mudar essa forma de pensar. E ela completa, depende de ti, do teu esforço pessoal. Então, quando o Gels fala da necessidade do perdão e da caridade, a importância do auto-perdão e da caridade conosco mesmo. Né? Então, quando nós sabemos que nós não estamos prontos para aquela tarefa, e aí nós exigimos de nós isso, é falta de caridade para conosco mesmo. Né? Ou então, quando eu ainda não consigo sentir
por alguém todo aquele apreço ou aquele amor, achando que não, eu preciso, né? Também é uma falta de caridade e de perdão para comigo mesmo. Então, gosto muito do Jung quando ele coloca, né, que quando nós soubermos que o próximo, mais próximo, que precisa da nossa caridade, do nosso amor, sou eu mesmo que preciso, né, da caridade, do meu amor, para que eu possa me perdoar. Então, é assim que a gente faz essa verdadeira, né, paz, como a Joana fala, que é o autoconhecimento e aceitação e integração de si mesmo. Então, para que eu possa me aceitar, eu preciso me perdoar de qualquer coisa que eu já tenha feito, né? Porque a gente vê muito no consultório as pessoas chegando e falando, nossa, porque alguém disse que lá atrás eu fiz tal coisa. Ok, né? Nesse momento eu já estou diferente, então eu posso me perdoar por ter feito algumas coisas. Então, muito importante essa frase, né? Depende de ti, do teu esforço pessoal. E aqui ela traz o convite à mudança de atitude mental, né? Não poucas vezes tem sido convidado à mudança de atitude mental e comportamental através de 1000 mensagens que têm chegado à razão. Então, quais são as mensagens? O meu filho problemático que me cobra minha atenção, esse marido que cobra, exige de mim tanta coisa, né? Os problemas e desafios da vida são convites a essa mudança de uma atitude mental. Então, os problemas, eu gosto dessa visão de Joana de Ângeles, quando ela muda a nossa forma de olhar para os desafios da vida. Todos esses desafios da vida não são castigos de Deus, mas são convites para o crescimento, convites à mudança comportamental, moral e mental. Então, olha que lindo olhar assim, e com isso eu vou me apaziguando, eu vou sentindo, Deus está comigo, por isso que Ele me traz a prova, né? Então, a prova chega porque eu estou pronto para esse enfrentamento. E aí, com essa confiança em Deus, confiança nos mentores, amigos, na espiritualidade que nos acolhe, sabendo que não estamos sozinhos, que viemos para a Terra com uma tarefa, pequena que seja, mas é uma tarefa. Então, isso nos vai dando toda uma possibilidade de progresso e sempre convites para o autoconhecimento, a renovação mental. Por isso que ela coloca lá no início que toda queixa é dispensável, né? Ela não ajuda em nada. E a importância de realmente, frente às dificuldades, né? E embates da vida, que isso é natural, a gente não se lastimar, nem desfalecer, né? Poder realmente se manter nessa compreensão mais profunda, né? E entender que, diante de toda a perturbação, a gente poder manter, né? Guardar em nós essa atitude de paciência, de confiança, né? E também o cuidado de não agir ou de não proferir alguma palavra, né, que a gente possa se arrepender depois. Então, a paciência também é bom para isso, porque nos torna mais sábios, né? Aí, em vez de eu agir de maneira precipitada, a Joana falou que a gente tem que evitar de ser reativos e sermos reflexivos. E, para isso, a gente tem que realmente segurar um pouquinho, para um pouquinho, com paciência, dar tempo, né? Porque a gente possa não agir naquela atitude febril da emoção e por falta de paciência, a gente acaba provocando algo que é pior do que algo que possa justamente favorecer, melhorar aquela situação que a gente está enfrentando. Então, realmente, a paciência é um ato, uma ciência, né? Que está muito perto da sabedoria. E na paciência, daí a gente pode também, se a gente consegue segurar ali um pouquinho, a gente pode estar aberto e ouvir as mensagens que nos chegam, porque ela diz aqui, né? Uma página de luz, uma informação espiritual esclarecedora, uma ação de beneficência libertadora han constituído recursos de orientação
que a vida te vem oferecendo para conduzir-te à paz, né? Então, essa paciência também com essa possibilidade de nos colocar numa postura mais atenta, né, para as coisas que chegam para nós, né? Chegam às vezes como bênçãos, que se a gente está ali na queixa, a gente não vai conseguir perceber, né? E quão abençoados nós somos, né? Muitas vezes não percebemos, né? O quanto recebemos dos nossos amigos espirituais, dos nossos amigos encarnados aqui, né? Então, muito bonito isso aqui que ela está colocando também. Ela comenta como é difícil de quebrar um padrão, né? Que, nesses casos, né, em vez de estar receptivo a esses movimentos novos, libertadores, que nos incentivam à mudança e nos trazem uma renovação, a gente cai no padrão antigo, né? Em conteúdos viciosos pelos padrões que a gente alimentou durante anos, séculos, né? E da qual a gente se identifica ainda. Então, é um trabalho realmente, né, de poder cada vez mais nos reconhecer a partir desse novo lugar. E ela fala da proposta, né, que a gente possa, de nos renovarmos, né, que a gente está realmente comprometido com o Cristo, né, com a mensagem de Jesus, na conquista da paz. É importante esse compromisso de renovação e não se deixar engolfar por esses padrões que nos levam à queixa, ao pessimismo, ao conflito, à amargura, a estados mentais perturbadores. Tudo isso acabam minando a nossa paz. E aqui ela vai falando, né? Se anelas realmente pela conquista da paz, ouve o chamado do Senhor para a renovação. Olha que lindo, né? Ouve o chamado está aí, ele está sendo feito a cada dia, né? A cada hora. E, na sequência, liberta-te do entulho mental. Nós temos, né, a nossa mente é um emaranhado de coisas. Então, a gente começa a fazer a prece, aí no meio da prece a gente pensa, nossa, amanhã é dia 10, eu preciso pagar a conta do banco, e aí, bom, resumo, aí a gente volta de novo para a prece, daqui a pouco a mente, como os orientais falam, como um macaco louco, fica saltando de galho em galho. Então, esse entulho mental, né, causado pelo quê? Pelas nossas dificuldades, por essa falta de equilíbrio, por essa falta até de treino mesmo, né? De entrar em contato com a gente, essa falta de cuidado, né? De adentrar. E aqui ela volta nessa metáfora, né, Marluce, do solo. Carpe este solo que está em estado de abandono. Então, o nosso solo sagrado, né, está abandonado, está em desalinho, e deixa que essas diretrizes de amor e caridade possam fazer morada, né? Que possamos, então, conscientemente abrir as nossas moradas da alma para que a caridade e o amor sejam uma constante em nossa vida. Então, permite-te penetrar pela luz da fé raciocinada, e aqui entra a doutrina de Kardec, né? O Espiritismo nos traz a possibilidade de desenvolvermos a fé raciocinada, entendendo a ação, a reação, entendendo que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, atos e palavras, eles vão causar em alguém uma sensação, uma emoção e uma reação. Então, olha a importância, sim, do conhecimento, da doutrina espírita, do estudo, né, da prece, para que a gente possa, com o Evangelho de Jesus, ir pegando esses nossos instintos e vamos trazendo eles de volta com muito amor, com muito carinho, e podendo, então, fazer esse processo do progresso, né? Que possamos evoluir um pouquinho nessa vida. E ela fala em seguida, né, Adri, disso, eu achei realmente esse carpi, né, que carpi é pegar uma enxada, né, e dá trabalho, né, não é botar lá um tratorzinho, não, tá mandando carpi é cada um pegar a sua enxadinha, né, para tirar as pedrinhas, para tirar o inso. Você se lembra de ter pego uma enxada? Dá calo na mão, né, mas é uma metáfora muito interessante
do trabalho que a gente tem que fazer para esse solo abandonado, que ela diz. Nós nos abandonamos muitas vezes. E aí ela fala uma coisa linda ali abaixo, Área, do que tu estavas lendo, né? Que enquanto a oportunidade se te faz propícia, torna-te receptivo às propostas do bem, né? Então, estar receptivo também nesse sentido de passividade, não de inatividade, mas de receber mesmo, né? Quantas vezes nós estamos perturbados e se a gente se torna receptivo, a gente vai sendo permeado por essas energias benfazejas, né, dos benfeitores, e isso vai apaziguando o nosso coração também. Então, essa postura de receptividade, eu acho fundamental que ela está trazendo aqui, né? Conquistando e dispondo-te a pagar os estipêndios que são exigidos a todos aqueles que o incorporam à sua dieta de crescimento espiritual. Então, está receptivo às coisas boas e às coisas que, no primeiro momento, a gente julga que não são tão boas, né? Mas que são fundamentais. E ela coloca, né, Marluce, que o Evangelho de Jesus é a palavra de vida eterna, ou seja, né? Ali a fonte. Então, se tu realmente se coloca receptivo à proposta do Cristo, essa mensagem dele tem um poder de renovação, realmente, né? Que a gente vai encontrando ali todas as respostas para a nossa vida e o estímulo para vencer. E ela vai falar mesmo, logo em seguida, da figura de Jesus, como esse ser, né, que prossegue semeando, né, continuando na simbologia, na imagem, né, da semente, semeador. Ele é o semeador de almas, né? E através dos amigos espirituais, diz a benfeitora, né, seja encarnados e encarnados, ele está restaurando, né, essa mensagem que para muitos ainda é desconhecida, por trazermos o coração fechado, prisioneiros, né, ainda desses valores arraigados, né, nessa mentalidade infantil, primitiva, que só gera amargura, porque esse é o problema, que depois ela vai falar aqui, né, que se a gente fica nessa tendência interna de conflito, de pessimismo, de queixa, de lamento, o que vai acontecendo? A gente vai perdendo a conexão com essa fonte divina e com a mensagem do Cristo, vai desarmonizando cada vez mais, criando um campo de insatisfação profunda em nossa alma. Esse campo de insatisfação acaba nos aprisionando e nos cegando mais ainda em relação à vida, e o resultado são pessoas insatisfeitas permanentemente, que começam a ficar amargas e olhando tudo de maneira negativa, botando a culpa nos outros, né? Então, e aí o Jung vai dizer que a amargura se opõe à sabedoria, né? Onde tem sabedoria não pode ter amargura, diz o Jung. E onde há amargura não há sabedoria. Então, a sabedoria nos dá essa tranquilidade, essa paz, essa confiança serena que pacifica, que de maneira coerente nos dá a capacidade de manter a nossa paciência, a nossa confiança em Deus, e aí lidar com a vida, né? Tirando o sabor, né? Sabedoria, saborear, tirando em cada momento o que é melhor que a vida oferece. Enquanto que a pessoa amarga, né, ela envenena o próprio movimento da vida, né? Ela vai tomar alguma coisa, aqui tem um gosto amargo, porque não é o líquido que ela absorve, é o próprio veneno que vem dela, não percebe, que vai turvando e deixando, né, tudo com esse sabor difícil de tragar, e aí tudo fica com esse colorido penoso, sem perspectiva, e aí realmente a gente vê uma das piores doenças da alma, a amargura, que a pessoa não fica só infeliz, mas que torna também o ambiente à sua volta infeliz.
Aqui eu quero até fazer uma brincadeira, né? Ela fala da dieta de crescimento espiritual, né? E nós, mulheres, que temos tantas dietas, né, Marluce, da proteína, dieta do jejum intermitente, dietas de tantas dietas, que a gente possa se engajar nessa dieta de crescimento espiritual que é tão necessária. E aí, parando a brincadeira agora, olhando, né, que essas guerras fora, né, tantos momentos de guerra que temos no planeta, refletindo essa falta de uma dieta de crescimento espiritual, ou seja, reflete esse movimento interno, desse conflito interno que está entre nós mesmos, refletindo no macrocosmo, o microcosmo refletindo no macrocosmo. E aí ela diz, né, conquista a paz. Então, vai, conquista, né? Aqui ela está incentivando, né? Preservando-a, pagando o tributo que te seja exigido pela honra de desfrutá-lo, né? Então, a gente vai pagar esse tributo, né? Não como punição, mas é a nossa parte, a parte que nos cabe, né? Então, é possível essa conquista, né, Adri? Mesmo a gente vivendo nesse momento de tanto conflito fora, como é fundamental a gente trabalhar o nosso conflito interno, né? Porque a gente às vezes não tem a noção do quão conectados nós somos. E essa paz que a gente conquista dentro de nós, ela realmente exerce um efeito que a gente às vezes não tem a capacidade de perceber, né? Mas uma pessoa que está apaziguada, ela carrega essa possibilidade de apaziguar o ambiente que ela está, de ser aquela pessoa que no momento de perturbação é aquela que consegue dizer, gente, vamos acalmar, vamos ver quais são as possibilidades que a gente pode fazer, né? Então, como esse compromisso individual é fundamental nesse momento que a gente está, né? E ela está nos incentivando aqui, vamos conquistar isso, né? Vamos pagar o preço, né? Vai dar calo na mão ali, carpiça, lógico, não tem problema. Depois vai ficar a coisa mais linda esse jardim, né? E aqui, que lindo, ela fala, paga o tributo, né? Ou seja, paga o preço, né? Vai lá e dá a cara a tapa, né? Paga o que é exigido, porque é uma honra desfrutar desse momento de paz interna. Por quê? Porque paz é um estado de alma que reflete essa harmonia interior e independente das circunstâncias externas. Aí, por isso que a gente vê Viktor Frankl falando em busca de sentido, lá num campo de concentração. Como é que ele conseguiu procurar sentido em tanta ruína externa? Porque ele tinha o sentido interno. Então, olha que realmente é um estado de alma essa conquista. Vale a pena pagar esse preço. É importante realmente a gente ver que a paz ela resulta, com certeza, né, dessa maturidade espiritual, dessa capacidade a gente vê aí, que envolve uma série de esforço, de compromisso, e como é importante a gente vigiar, né? Porque é muito fácil a gente cair nessa atmosfera psíquica tão negativa que as pessoas veem, né? São tantas notícias, muitas vezes, que nos chegam negativas, é o estresse da sociedade, é o desespero do consumismo, tem tantos movimentos que é muito fácil a gente sair dessa paz, cair nesse jogo ilusório da vida, né? E se perder. Então, eu vejo da importância da gente manter isso que a benfeitora está trazendo muito pertinho da nossa consciência. E estarmos vigilantes, atentos, nesse esforço constante de manter nossa paz. É muito fácil o lago turvar, né? Qualquer coisa que cai, qualquer pedrinha que cai, turva o lago. Então, a nossa paz ainda não é assim algo que está ali conquistado, segura, é que nem essa água que é muito fluida ainda. E qualquer coisinha que bate, um vento, uma pedrinha, assim, às vezes é uma palavra, às vezes é uma notícia, às vezes a atitude da pessoa já perturba tudo, já, né, turva tudo, aí vem aquela lama que está lá embaixo e volta e revolve. Então, tem um trabalho consciente, lúcido da nossa parte, e com muita vigilância,
é muito mais difícil a gente chegar a essa proposta da benfeitora. Então, é um trabalho realmente de lucidez, de um trabalho de responsabilidade, de compromisso da nossa parte, para que essa paz realmente tão almejada se torne uma conquista e uma conquista permanente em nossas vidas. Então, essa é a ideia aqui que a benfeitora nos traz, né, gente? Não sei se querem mais alguma coisa para encerrar o nosso estudo de hoje. Não? Muito bem, então fica essas reflexões para os nossos trabalho interno, nossa jornada da alma, né? E o convite para continuarmos o nosso estudo. E no próximo encontro trabalhamos capítulo 17, técnicas de reabilitação. O nosso muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, um grande abraço e até o próximo encontro.